Olá, pessoal! O meu nome é Ashley e hoje gostaria de contar a história da minha mãe, que é faixa preta em karatê. Muitas pessoas devem ter alguma conquista na luta livre ou em algum esporte, mas a minha mãe é um caso especial porque ela parece uma adolescente de 14 ou 15 anos. Ela é muito magra, baixinha, tem olhos enormes e cara de bebê. E daí você pode pensar, existem muitas mulheres assim no mundo. Sim, provavelmente existem, mas logo você vai entender porque a minha história é única. Na verdade, eu nem sabia das conquistas esportivas da minha mãe. Ela sempre pareceu uma mulher frágil e amorosa que não é capaz de bater em ninguém. Mas há pouco tempo eu descobri que eu estava muito errada. Naquela noite, a minha mãe e eu estávamos saindo do supermercado. Estava escuro e deserto, e nós conversávamos sobre o próximo corte de cabelo da mamãe. De repente, sombras, uma após a outra, começaram a aparecer na escuridão atrás das árvores. A mamãe e eu aceleramos o passo, mas em alguns segundos estávamos cercadas por vários homens. Eles tinham facas nas mãos e olhos de loucos. Fiquei muito assustada quando percebi que algo de ruim estava para acontecer e agarrei a mão da minha mãe. Imagens horríveis começaram a passar na minha cabeça e lágrimas rolaram pelo meu rosto. Um dos caras pediu nosso dinheiro, telefones e joias, senão ele iria nos matar. Eu já estava enfiando a mão no bolso para pegar o dinheiro quando a minha mãe agarrou a minha mão e disse para eu parar. Parar o quê? Mãe, você está louca? Na melhor das hipóteses, eles vão nos machucar. E na pior, tenho até medo de pensar nisso. E então algo incrível aconteceu. Minha mãe começou a pegar os ladrões um a um, jogá-los por cima dela, torcer suas mãos e espancá-los. Tudo parecia um filme de ação. Ela bateu neles com suas próprias mãos e eu fiquei parada no mesmo lugar em completo estado de choque. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo e até achei que era uma alucinação. Mas eu ainda tive que acreditar em tudo o que estava acontecendo depois que a polícia chegou. Eles algemaram a minha mãe e a levaram para a delegacia. E os ladrões foram enviados ao hospital. Tive que ir com a minha mãe para a delegacia como testemunha. Lá conseguimos explicar o que havia acontecido, mas mesmo assim não foi fácil provar que a minha mãe não era uma louca. Logo fomos autorizadas a ir para casa e eu tinha uma pergunta lógica. O que é que foi aquilo? Pedi para minha mãe me explicar onde ela aprendeu isso e por que eu não sabia disso. A minha mãe me contou que quando era criança praticou karatê por muito tempo e até foi faixa preta. Mas depois ela teve uma lesão na coluna e teve que deixar o esporte para sempre. Por mais de 15 anos ela nem sequer pensou no karatê. Mas hoje ela precisou se lembrar de tudo. Para ser sincera, essa informação me chocou. A imagem da minha mãe como karateca me surpreendeu. Isso podia ser real em algum universo paralelo, mas não no mundo real. Minha mãe é faixa preta em karatê. Uau! Felizmente, essa história acabou bem para nossa família. A polícia descobriu que os ladrões eram responsáveis por muitos outros crimes e do hospital foram direto para a prisão. E a mamãe não recebeu nenhuma punição. Mas toda a cidade começou a falar sobre o ocorrido. Meus amigos ficaram desconfiados de mim. Eles tinham medo que talvez eu reclamasse algo com a minha mãe. Ninguém queria esse problema. E minha mãe foi demitida do emprego. Ela era professora em um berçário e disseram na cara dela que ela era cabeça quente e não podia trabalhar com crianças. Na verdade, a minha mãe não precisa trabalhar porque o meu pai ganha muito bem. Mas ela nunca conseguiria ficar em casa como dona de casa. Então começou a procurar outros trabalhos. Ela era rejeitada assim que os empregadores descobriam que ela era a heroína daquela história do assalto. Mas minha mãe não desistiu e continuou a ir a várias entrevistas. Logo, a sua perseverança deu resultados e ela encontrou um ótimo emprego. Ótimo, mas não muito comum. Ela foi convidada para trabalhar como auditora. Isso significa que ela visita estabelecimentos como uma cliente comum. E depois avalia esses locais de acordo com alguns critérios, como limpeza, simpatia e profissionalismo dos funcionários, fotos e muito mais. O gerente do projeto pediu que a minha mãe avaliasse restaurantes. Ele disse que ela era perfeita para isso porque, em primeiro lugar, ela parecia uma criança e os funcionários provavelmente não a levariam a sério, e em segundo lugar, porque ninguém acreditaria que ela era uma auditora. E assim ela poderia fazer o trabalho sem filtros. E assim uma nova etapa começou na vida da minha mãe.
Ela passou a não apenas ir aos melhores restaurantes da cidade, mas também a ser paga por isso. Um trabalho dos sonhos. E às vezes minha mãe me levava com ela, o que me deixava incrivelmente feliz. Assim, um a um, minha mãe expôs os restaurantes não só da nossa cidade, mas também das cidades vizinhas. Ela se tornou a melhor auditora da empresa. Era adorada pela administração e odiada pelos donos de restaurantes. Eles até ofereceram um tipo de recompensa para quem soubesse informações sobre essa visitante secreta que estragava suas avaliações. Uma vez a minha mãe foi enviada a um outro restaurante. Ela pôde me levar junto e eu fiquei muito feliz com isso. Tudo deveria correr bem, mas algo deu errado. Fizemos o pedido e começamos a conversar sobre a limpeza do salão, o trabalho dos garçons e também a qualidade do serviço. Do nada, o gerente foi até a nossa mesa e disse que o chefe do restaurante nos convidou para ir à cozinha, para ver como os pratos eram preparados e nos contar alguns segredos sobre eles. Isso seria apenas uma vantagem para o trabalho da minha mãe, então concordamos em ir de bom grado. E assim que saímos do corredor, dois caras enormes nos agarraram e nos arrastaram para algum lugar que não era a cozinha. Eu gritei, ameacei chamar a polícia, perguntei o que estava acontecendo, mas eles pareciam não me ouvir. A mamãe estava calma, embora também tenha dito algo a eles. Nos tiraram do restaurante pela saída de emergência, nos colocaram em um carro e fomos levadas em uma direção desconhecida. No banco da frente, ao lado do motorista, estava sentado um homem de máscara preta. Ele disse que a minha mãe merecia isso e que ela ia pagar por tudo. Então a minha mãe tentou usar seu truque. Ela disse que reclamaria com nossos pais e que eles teriam graves problemas por agredir menores. Ela tinha esperança de que eles acreditassem que éramos irmãs. Mas o mascarado apenas riu e disse que eles a conheciam e que a esperavam há muito tempo. Ele também disse que a minha mãe arruinou a reputação de vários de seus estabelecimentos e fez ele perder centenas de milhares de dólares. Mas um dos funcionários do projeto de auditoria vazou informações sobre uma falsa cliente com cara de bebê em troca de um bom dinheiro. E é por isso que agora ela estava em suas mãos. Aí a mamãe percebeu que não tinha o direito de cometer nenhum erro porque esses caras estavam falando sério. Como eles decidiram contar tudo a ela e o próprio dono do restaurante estava envolvido, eles não tinham planos de mantê-la viva. Depois de um tempo, chegamos a um local deserto e fomos arrastadas para fora do carro. Eles apontaram armas pra gente e nos disseram para dizer oi pro papai e outros parentes. Naquele momento, a minha mãe se lembrou de todas as técnicas de karatê que tinha aprendido. Eles não eram simples ladrões, estavam ali para matar, o que quer dizer que ela precisava reunir todas as suas forças. E então ela deu um golpe, outro golpe, um chute, um segundo chute, um chute giratório, uma cambalhota, uma série de golpes. Parecia um filme. Tudo o que eu pude ver foi uma nuvem de poeira. Ela não levou mais do que 1 minuto com cada cara. Logo, o motorista, os caras fortes e o dono do restaurante estavam deitados no chão, inconscientes. E a minha mãe me disse para pegar o telefone de um deles para chamar a polícia, pois nossos pertences ficaram no restaurante. Por coincidência, quem atendeu a ligação foi um dos policiais que atendeu ao chamado quando minha mãe espancou os ladrões. Quando ele nos viu, até riu e disse: "Não fale nada, deixa eu adivinhar." Logo, todos os estabelecimentos daquele homem sem escrúpulos foram fechados e ele foi mandado para a prisão, assim como seu grupo de apoio que o ajudou naquela missão. A mamãe continuou trabalhando no projeto e recebeu uma pequena indenização, mas tivemos que nos mudar para outra cidade onde ninguém nos conhecia. Ela ainda vai a estabelecimentos fingindo ser uma adolescente e é o pesadelo para os donos de restaurantes. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque se ela não tivesse suas habilidades de luta, essas duas histórias poderiam ter acabado muito mal para nós. E agora percebi que as mulheres também devem ser capazes de se defender. É isso aí! Esse ano com certeza vou começar karatê, boxe ou taekwondo. Você acha que as meninas deveriam lutar? Por que você acha isso? Compartilhe as suas respostas nos comentários, ficarei feliz em ler todas. Além disso, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal porque ainda há muitos vídeos legais esperando por você.